Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Mais um vídeo nesse retorno ao canal. E o primeiro vídeo da série de vídeos opinativos que eu prometi pra vocês, que vocês iam acabar usando ela pra me conhecer um pouco mais, onde eu vou falar um pouco mais das coisas que eu gosto. Hoje, especificamente, vamos falar dos meus 5 animes favoritos. E no futuro vamos falando de outros temas e vamos entrando cada vez mais nas coisas que eu gosto, vamos dizer assim. Mas já vamos começar direto em animes que eu acho que hoje em dia é a coisa que eu mais consumo, assim. Tipo, eu acho que entre animes e jogos, eu só consumo mais animes, porque um jogo, ele demora muito mais tempo pra você terminar do que você terminar um anime, né? No quesito de o anime você vai assistindo muito mais rápido, animes já lançados, você assiste episódio. Eu assisto praticamente episódio de anime todo dia. Animes diferentes, claro, mas eu acabo consumindo muitos animes, então... E até também que anime é muito mais barato de consumir do que jogo, né? Jogo você vai pagar 200 conto cada jogo novo que você consumir, você tá ferrado. Anime você paga uma assinatura ali, no máximo, de Netflix, Crunchyroll e tal. Se você for pensar das formas legalizadas de se ver anime, né? Não sai tão caro. Na verdade sai bem barato, por sinal. Então tá valendo a pena por enquanto. Mas bom, pra começar esse vídeo, eu já quero começar num clássico. Eu quero começar falando de um anime que marcou minha infância e foi um anime que me fez, vamos dizer assim, voltar a ver animes. Eu vou explicar isso melhor. Eu tô falando do Digimon Adventure, o Digimon lá de 99, o Digimon clássico, que passou na televisão, passou em TV aberta, aquele que tinha a Angélica na frente da abertura. E bom, esse foi um dos primeiros animes que eu me lembro de assistir na televisão. Lógico, eu assisti vários outros. Naquela época a TV brasileira passava muito anime, mas muito mesmo. A gente tinha, não só na TV aberta, mas na TV a cabo também, muitos animes sendo passados nos canais de desenhos animados. E hoje em dia, não só hoje em dia, mas desde antes já, foi diminuindo essa quantidade. Ainda temos alguns animes que se passam na TV. Eu não me lembro de animes que se passam na TV aberta hoje em dia. Na TV a cabo eu sei que o mais recente que eu lembro é o Dragon Ball Super no Cartoon Network. Me digam se tem algum anime novo que passa na televisão hoje em dia, eu não tenho certeza. Mas com o tempo esses animes foram diminuindo. E eu assistia Digimon, dentre outros, na TV. E por um tempo, quando começou a diminuir, eu acabei parando de assistir animes. Não porque eu queria, não que eu parei de vez, mas foi diminuindo. Aí um desses dias eu estava ali no começo da internet banda larga, bem começo mesmo. Sim, eu sou dessa época. Eu tava vendo vídeos nos primórdios também do YouTube e eu cheguei num vídeo da abertura do Digimon 3, não é nem desse Digimon que eu tô falando, esse Digimon que eu tô falando é o primeiro. É lá o do Tai, do Matt e tal. É bem o classicão mesmo. Que hoje em dia até tá tendo um reboot que tá muito bom e foi agora parado por conta da pandemia e tal, mas eu não estou citando o reboot, porque o reboot só teve 3 episódios, não tem como falar que ele é meu favorito com 3 episódios, né? Então eu tava assistindo no YouTube e caí na abertura do Digimon Tamers, que por sinal, eu até posso depois fazer um vídeo em cima desse assunto. Dos 5 primeiros Digimons, que pra mim são os melhores, o Digimon Tamers é o que eu menos gosto. Ele não é um Digimon ruim e tudo mais, mas eu entro nisso no futuro num vídeo, quem sabe, se vocês quiserem ouvir o porquê dessa minha opinião. E isso me deu uma vontade de tipo, pô, eu queria ver Digimon de novo. E aí eu fui procurar onde ver Digimon. A verdade é que, mesmo hoje em dia, nós não temos um lugar oficial pra assistir Digimon. Pelo menos não que eu saiba. Ele não tá em Crunchyroll, Netflix, Prime Video. Não sei se... Acho que a Funimation também não detém os direitos. Tipo, eu acho que não tem nenhum lugar ele pra assistir oficialmente. Pelo menos o classicão. O Reboot tem saído na Crunchyroll. O Digimon Tree saiu na Crunchyroll também. Eu não sei se os outros mais recentes ali, tipo Universe, essas coisas saíram oficialmente em algum lugar. Mas aí eu também não posso dar tanta certeza, porque eu não sei. Qualquer coisa eu confirmo na edição, vou tentar pesquisar e eu preencho aqui na tela pra vocês com alguma informação sobre isso. Se eu conseguir algo e achar onde tem, mas acredito que não tenha. E então eu caí num blog uma vez que upava episódios de animes. Só que eu não sei se o pessoal hoje em dia tá acostumado. Tem gente que vê animes online hoje em dia, claro, mas era um playerzinho do blog, era um negocinho, um quadradinho minúsculo assim. Se eu achar uma imagem, eu vou pôr na tela pra vocês verem. Era um negócio tão zoado que não tinha nem o botão de deixar a tela cheia, como tem os vídeos hoje em dia. Então, tipo, era um vídeo muito minúsculo e o que ainda mais engraçado que eu fazia pra assistir era... Eu dava Ctrl+, pra dar zoom no navegador, e aí o vidinho ficava maior. Mas eu ficava distorcido, esticava tanto o vídeo. Mas foi assim que eu voltei a ver animes. Eu vi lá Digimon, voltei a ver Sakura lá, Beyblade, tinha um monte de anime clássico dublado. E foi assim que eu comecei a voltar e comecei a entender que os animes eram muito mais do que só o que eu assistia na TV, tá ligado? Eram muito mais do que
aquele negocinho que eu nem sabia que eram do Japão, né? Na época que eu assistia os animes na TV, eu nem fazia ideia. Pra mim vinha tudo dos Estados Unidos, ou nem sequer pra mim, tipo, muitas vezes eu nem me importava de onde é que eles vinham. Eu só assistia porque eu era uma criança assistindo TV. E aí eu fui aprendendo, fui sabendo depois que os animes começavam a sair semanalmente e tudo mais. E isso foi me colocando de novo nesse mundo, só que me colocando pra valer dessa vez. Começando o que eu sou hoje com animes, começando a entrar num nível de tipo... Tá, eu assisto anime semanal hoje em dia e acompanho animes que estão lançando no Japão praticamente ao mesmo tempo que lançam no Japão. Então, tipo, é um negócio absurdo, é um negócio surreal, que eu nunca imaginei isso naquela época, mas isso foi o que startou toda essa coisa minha com animes. E com isso, eu já entro no segundo anime, meu segundo anime favorito, que é Zero no Tsukaima. Eu vou deixar um espaço aqui que entra as 4 temporadas de Zero no Tsukaima. Porque, qual que é a sua temporada favorita? Aí eu teria que fazer um vídeo sobre Zero no Tsukaima pra tentar falar isso. E ainda assim eu acho meio zoado, porque uma temporada depende da outra. A primeira é a base, mas eu não posso falar que eu gosto da 4ª temporada, porque, tipo, eu precisei da 2ª e da 3ª pra chegar na 4ª. Então, Zero no Tsukaima entra como um todo aqui. É um anime que foi sensacional, é um anime que me apresentou pra um gênero que eu curto bastante, que é o gênero de Isekai, que por sinal eu nem fazia ideia que era Isekai na época, né? E foi o primeiro anime semanal que eu assisti, não desde o começo. A primeira temporada de 2006 eu não assisti, mas a 4ª temporada foi de 2012, que foi quando eu assisti meu primeiro anime semanal, que foi essa 4ª temporada. Eu achei Zero no Tsukaima, já pesquisando mais sobre animes, e achei as 3 primeiras temporadas e gostei. E assisti elas muito rápido, eu maratonei muito essas temporadas. E foi aí que eu descobri que ia ter uma 4ª temporada. Descobri até as notícias de que o autor tava com câncer, o autor do mangá, né, ou da novel, eu não lembro se era um mangá ou uma novel. Enfim, tipo, que mesmo assim ele ia supervisionar a 4ª temporada e tal. E aí eu vi que ia lançar, e eu comecei a assistir semanalmente essa temporada, pegando os episódios e tal. E tipo, foi um negócio surreal, foi o primeiro anime que eu assisti semanal. E, mano, eu adorei, eu já tava adorando Zero no Tsukaima e acompanhar um semanal... Assim, tem aquele negócio de ter que esperar uma semana pra sair o episódio? Tem. Mas isso eu acho que me deu mais vontade de assistir cada episódio e de chegar no final e de bater aquele negócio de caralho, acabou, e aí o que eu faço? Então Zero no Tsukaima entra nessa lista de uma forma em que ele me colocou ainda mais no que é hoje, e é um anime que foi um dos primeiros que eu vi legendados, não foi o primeiro exatamente, mas foi o primeiro que eu vi semanal e que me fez me acostumar com tudo mais ainda do que eu já tinha começado lá com Digimon. E dando sequência aí nessa lista, aí a gente já avança um pouquinho mais. Apesar de o anime que eu vou falar agora também ser de 2012, eu não vi ele em 2012. Eu não lembro exatamente a data que eu vi ele, o ano que eu vi ele, mas eu tô falando de Little Busters. Esse anime entra na lista aqui por um fator muito interessante, que é o anime que eu mais chorei na vida, assim. Eu já chorei vendo vários animes, pra mim é um negócio que... Eu acho que eu choro mais com anime... Não, definitivamente eu choro mais com animes do que com filmes live action, né, no caso. Com jogos eu até chego a me emocionar, mas não tanto. Animes eu não sei como que eles me pegam muito forte. É um negócio assim absurdo com animes que eu não consigo entender. E Little Busters foi o que eu mais chorei. E geralmente quando você se emociona numa cena, no meu caso pelo menos, né, escorre uma lágrima e tal, eu fico meio mal naquele momento, não sei o que pensar do que tá acontecendo. Nesse caso eu chorei pra valer, eu chorei tipo uma criança que se machucou e tá chorando, igual... Eu não usava óculos na época, então eu literalmente sei que acabou o episódio, durante o episódio eu tava chorando. Acabou o episódio, eu só consegui colocar a mão na cara e ficar, tipo, chorando por alguns minutos, velho. O episódio em que, vamos dizer assim, tudo acontece no anime. Eu não vou dar spoilers aqui, né, eu não vou contar o que acontece. Pelo contrário, eu espero que vocês assistam e quero saber de vocês se vocês gostam tanto quanto eu. Eu sei que esse é um anime que pouca gente assistiu. Eu falo com um monte de gente desse anime e a maioria nem sequer conhece esse anime. Ele não é um anime famoso, é um anime que, se eu não me engano, ele tem fonte numa visual novel. Tem até na Steam essa visual novel, algum dia ainda quero jogar ele em live. Já fica aí um negócio de uma das coisas que pode acontecer em lives no futuro, né? Mas, tipo, é um negócio que foi absurdo, eu nunca chorei desse nível. Eu chorei bastante, por exemplo, no 6º filme do Digimon Tree, já que a gente já citou Digimon aqui, mas foi mais na parte da música do último filme, em que é uma música em homenagem ao Koji Wada, que sempre foi um cantor das aberturas do Digimon, aí, das principais aberturas pelo menos, e ele tinha falecido, então fizeram aquela homenagem com os escolhidos cantando também, o Hayao Miyazaki, a En e tal, e tipo, foi muito foda e muito da hora, mas ainda assim eu não chorei tanto quanto eu chorei com Little Busters.
Little Busters tomou essa proporção pra mim, e porque eu não esperava. O anime é um anime que, tipo, se você começa a assistir sem saber nada dele, é um anime basiquinho, normal, e de repente, pum, tudo acontece, e a merda acontece, as coisas acontecem, tipo, tudo que você pensava do anime é destruído, e você não sabe o que aconteceu, você tá ali perdido no meio junto com os personagens, você tá meio, caraca, como assim, tipo, eu não sei até hoje descrever como eu me senti, eu só sei que eu chorei. Foi literalmente a falta de entender a cena me fez chorar. Foi basicamente isso. A falta de entender a cena me fazia chorar e pronto, foi isso que aconteceu. Não teve jeito e por isso esse anime entra num dos meus 5 favoritos aqui. Porque é um anime que, mano, sei lá, foi isso. Foi principalmente isso. O próximo e quarto dessa lista é Cardcaptor Sakura, ou Sakura Cardcaptors, como ficou conhecido aqui no Brasil, né? Esse anime, eu já posso começar dizendo que ele foi o meu anime favorito, tipo, tava no topo por muito tempo. Mas depois eu explico o porquê que ele perdeu essa posição, justamente eu diria. Mas foi um anime que, tipo, eu acho que esse é o anime que eu mais reassisti na vida. Contadas, as vezes que eu realmente contei quanto eu assisti, foram umas 8. Mas eu sei que, mano, eu comecei a assistir ele quando passava na TV brasileira, assisti o segundo filme na TV também e tal. O primeiro filme nunca foi dublado, né? Então eu tive que assistir depois ele muito tempo depois, saber que ele existia, assistir ele legendado e tal. Ainda assim, naquela época eu assisti um monte, devo ter assistido vezes que eu não me lembro de ter contado. Então, tipo, esse anime eu reassisti pra caramba. Li todos os mangás, esse é um dos poucos animes em que eu peguei pra ler o mangá. Eu não sou de ler muitos mangás assim, eu tenho alguns mangás, mas eu tenho a coleção completa dos mangás antigos de Sakura. Esse é um anime até que eu inclusive tenho muitas coisas sobre ele. Uma das coisas que começa é esse pôster aqui. Eu também tenho o livro de cartas Clow, isso daqui veio importado do Japão e tal até. É um livro real, livro assim, não é um livro que funciona, mas ele tem as cartas aqui dentro. Então, vocês verem o vício, né? As cartas são lindas. Vou tentar pôr na câmera aqui, ó, elas são muito bem feitas. Tal, nossa, é muito da hora. Esse é um dos itens que eu mais curto da minha coleção de coisas de animes, assim, tipo, de forma absurda. E é de Sakura. E outra coisa que talvez seja um pouco mais simples, mas que eu tenho também, é que é esse chaveiro. É um chaveiro, literalmente. E é o báculo, o segundo báculo da Sakura é meu chaveiro. Ele tá até um pouco já enferrujado de tanto que eu uso ele, mas uso na minha chave de casa. E tipo, amo esse chaveiro. Eu quase perdi ele uma vez no estacionamento, quase entrei em desespero, mas aí tá algumas coisas que eu tenho de Sakura. Tenho mais, eu não vou ficar pegando todos os mangás que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas isso é só uma partezinha das coisas que eu tenho aqui sobre esse anime que eu acompanhei por tanto tempo. E bom, esse anime foi pra mim um fenômeno que eu me apaixonei pelo anime, eu gostei muito. É um anime que muitas vezes é considerado um anime bobinho, um anime até meio infantil, mas ele tem umas coisas, uns duplos sentidos em umas partes que é muito bom. A história é muito boa, envolve magia. Pra mim, eu amo magia, sinceramente. Se eu tô jogando um RPG, eu tenho que ser um mago. Eu sou desse nível, eu adoro personagens com magia e tudo mais. E a Sakura é um personagem que, sei lá, eu simplesmente gostei muito, eu me identifiquei bastante. E a história é muito legal, mesmo o anime mudando certas coisas do mangá, o mangá talvez seja um pouco mais explícito com alguns assuntos, até mesmo com assuntos de tipo pedofilia, não explícita no tipo rola sexo, mas há uma relação entre personagens, um bem mais velho e uma mais nova, tem outros assuntos que pra época do anime eram assuntos... O anime é de 98, eu não lembro se eu falei isso, mas se eu não falei tem que ser falado, o anime é de 98. E, mano, tratar homossexualidade num anime desses, por exemplo, é um negócio que nessa época, velho, era um tabu pesadíssimo. Hoje em dia, o pessoal ainda não fala direito dessas coisas, sendo já algo muito mais normal. Não que fosse anormal na época, mas era tratado como anormal, entende? Então é um negócio que fica esquisito, mas deu muito certo. Rendeu bastante e me fez gostar cada vez mais do anime, porque ele tratava de coisas que os outros animes não tratavam pra mim, pelo menos. E eu sempre gostei dele desde pequeno, eu sempre assisti bastante, reassisti tanto por ter gostado, então ele entra nessa lista por conta disso. E agora o último dessa lista, o principal, eu vou dizer meu favorito. Bom, eu tenho uma explicação, explicação assim não, mas eu tenho como provar o porquê dele ser meu favorito. Eu simplesmente tatuei o símbolo dele no meu braço. Tatuagem de verdade, aquela que você fura o braço, tá ligado? Então pra quem não conhece esse símbolo, isso aqui é Fairy Tail. Eu sou um fã absoluto de Fairy Tail, assim,
Eu não assisti esse anime no lançamento, eu fui assistir o anime só depois do final da segunda temporada, então foi só no final de 2016 que eu fui assistir. E tipo, eu me apaixonei pelo anime de primeira, assim. É um anime de magia já, é magos, então eu acabei de falar que eu adoro magia, já entra nesse ponto. Mas o negócio também foi que tipo, o anime meio que... ele me conquistou de uma forma, personagens incríveis, personagens que são principais no anime aparecendo só depois e ainda se encaixando super bem na série. Sei lá, é um dos animes que eu não sei explicar o tanto do que eu gostei, até porque eu assisti ele tomando spoilers. Eu, na época, legendei o anime do Fairy Tail 2014, a segunda temporada, sem saber nada do anime. Então eu tomei spoiler da segunda temporada inteira. E fui assistir a primeira porque, tipo, bom, eu vi o hype todo em volta da segunda temporada e falava, olha, ok, parece que tá legal, vamos tentar ver então. Quando acabou assim eu quis ver. E assim, eu sabia de muitas coisas que já tinham acontecido e ainda fui surpreendido, mesmo sabendo da segunda temporada toda. Tipo, a primeira temporada me surpreendeu, assisti a segunda e depois aí quando saiu a terceira, que foi mais recente, foi em 2018, aquela terceira temporada, o final foi um dos finais que me fez chorar. Inclusive não foi tanto quanto Little Busters, mas chorei um pouquinho também. E foi um anime assim que tipo, entrou na minha vida de uma forma que... eu amo Fairy Tail. Eu tatuei, não só porque eu tatuei o símbolo porque eu amo o anime, mas porque eu amo o significado que o anime tem pra esse símbolo, o que a guilda significa pros membros dela, tudo que tem em volta ali da própria Fairy Tail, de todos os seus personagens, da amizade ao ponto até deles se tornarem uma família. Eu gosto muito desse significado. Então a ideia de tatuar foi isso, tipo... lógico, me senti um pouquinho parte do anime. Claro, você fica nessa imaginaçãozinha. É sempre legal ter essa parte ainda. Mas é pelo significado que eu acho muito da hora. É um anime que pra mim tem de tudo muito bem. Eu sei que, lógico, não é o anime perfeito, tá? Não é porque é meu anime favorito que é meu anime perfeito. Que, nossa, não tem erros. Não, tem falhas. Mas é um anime que, na boa, ele compensa essas falhas com outras coisas que eu acho absurdas. Que eu amei nele. A parte das magias com variedades absurdas. Uma história muito legal, personagens que nunca são ignorados, personagens que às vezes aparecem numa ceninha pequena e no futuro vão ter mais importância. É uma construção muito da hora, eu gostei muito dessa obra do Mashima. Eu comecei a acompanhar o Mashima por conta de Fairy Tail, hoje sou um fã dele e sigo ele até no Twitter, mesmo o Twitter dele sendo só em japonês, eu sigo o cara no Twitter, porque eu faço questão disso, tá ligado? Quero consumir o conteúdo dele, todas essas coisas, e é muito interessante, eu sou muito fã desse anime mesmo. Então ele assumiu esse posto que antes era de Sakura por conta disso. Sakura, até eu assistir Fairy Tail, tinha o meu posto de número 1. Só que hoje em dia esse posto é de Fairy Tail e eu acho que vai ser difícil de um anime tirar. Não quer dizer que não possa chegar um anime no futuro que me faça superar Fairy Tail e achar melhor que Fairy Tail. Isso pode acontecer e na boa, eu espero que aconteça, eu torço pra que isso aconteça. Porque se tiver algo que eu vou achar melhor do que Fairy Tail, quer dizer que o anime vai ser muito foda pra mim. Pelo menos pra mim, né? De novo reforçando, pra mim. Vamos ver, vamos ver. O Fairy Tail também é um anime muito grande. E é um anime que ainda assim, apesar de ter tido seu final, ele ainda tem uma continuação no mangá, que é o 100 Years Quest. E há a expectativa dessa continuação ser animada. Havia a expectativa dela ser animada esse ano. Pelo menos eu esperava isso. Dentro de alguns rumores, que tinham algumas coisas bem fracas mesmo, mas falavam. Mas acredito que com essa pandemia não devam fazer isso. Mas creio que vão animar essa parte desse mangá novo, né? E também tem uma nova história do Mashima aí, que é DanZero. Quem sabe a DanZero supera a Fairy Tail? Não sei. É obra do Mashima, pra mim eu tô na expectativa, vamos ver. Não estou lendo os mangás, não li o mangá de Fairy Tail até hoje. Tenho muita vontade, só que o mangá de Fairy Tail é um que eu quero comprar. E os volumes a partir do 2 ali, eu acho pra comprar num preço decente. Agora o volume 1 de Fairy Tail, o pessoal só pede facada. Então por enquanto, vou segurar essa compra, quem sabe num futuro... se isso baratear ou se eu tiver dinheiro, eu penso em comprar, né? Mas só de ver o anime, mano, eu acho que o anime já é muito bem feito em relação ao mangá. Mesmo pelo que falam e tal, nunca vi, tipo... eu vejo gente falando de censura em Fairy Tail, mas eu não... eu sinceramente, se eu for entrar nessa discussão, além de estender esse vídeo, eu vou conseguir meio que mostrar que é um pouco de exagero por parte das pessoas. Na minha opinião, pelo menos. Então, eu acho que o anime foi muito bom na proposta que teve. Criou personagens excepcionais, criou histórias excepcionais e me fez me identificar com vários deles e com várias delas. Então, tipo... nossa, eu adorei o anime em todos os sentidos. Por isso, ele com certeza fica como meu anime favorito. Mas enfim, essa foi minha lista. Lembrando que essa lista, ela não é uma lista sobre um top 5. Eu não dei aqui uma ordem, não ficou um primeiro colocado, segundo colocado. Eu marquei meu favorito sim como sendo Fairy Tail,
mas foi só pra definir o favorito. Mas espero que com isso vocês possam ter visto um pouquinho do meu gosto sobre animes e conhecer um pouquinho mais do que eu gosto. Espero que aqui tenha saído alguma recomendação se você não viu algum anime dessa lista. Muitos animes aqui que eu falei, ou pelo menos alguns, não são tão conhecidos. Recomendo eles, inclusive eu vou deixar link na descrição pro Anilist de cada um deles. Lá vocês podem ver sinopse, previews, gêneros, vocês podem ver todas as informações que o anime tem disponível lá, sem tomar nenhum spoiler também. E saber se vocês querem assistir, ver se atrai vocês. E eu espero que atraia, sinceramente. Espero que isso vire alguma recomendação pra alguém, que vocês curtam um dos animes que eu curto também. Porque esses animes eu literalmente recomendo muito. Eu sou muito fã deles e por isso eles entraram nessa lista. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí embaixo pra ver mais vídeos como esse. Tem vídeo saindo toda segunda e quarta. O próximo vídeo dessa série deve ser as minhas séries favoritas. Não é brincadeira com o nome aí, mas vai encaixar nisso. Eu espero que vocês gostem de saber mais sobre mim nesses vídeos. Espero que tenham curtido até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!